Olá, bom dia. E o tema de hoje é Pensando a sociedade a partir do positivismo. E o objetivo da nossa aula é O objetivo dessa aula é apresentar a educação através da análise durkheimiana, onde os preceitos científicos da sociologia e do positivismo fazem-se presentes. Além disso, a aula apresenta sucintamente o objeto e os objetivos da sociologia elaborados por esse autor. E a nossa aula está começando. Emile Durkheim, como já comentado na primeira aula, qual foi a nossa primeira aula? O processo de socialização. Foi a nossa primeira aula. Foi o responsável pela institucionalização da ciência sociologia, ciência esta, que em sua criação sofreu grande influência do positivismo na definição do objeto, bem como no método adotado. A definição do objeto enquanto fatos sociais obedeceu aos seguintes critérios. Fato social é todo fenômeno social que acontece sempre em uma sociedade, que independe da minha vontade individual e que exerce um poder sobre nós. Suas características, então, são a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. A partir dessas características, podemos facilmente identificar os fatos sociais em nossa realidade. O casamento, por exemplo, é um fato social. As pessoas se casam frequentemente, até mais de uma vez, ainda que os divórcios sejam crescentes. Além de o casamento ser algo visível para o restante da sociedade, e de uma certa forma, quem não se casa sempre é motivo de algum tipo de comentário. O método definido por Durkheim estabelecia que os fatos sociais deveriam ser tratados como coisas. Esse tratamento exigia do pesquisador um distanciamento do objeto estudado, afastando todas as pré-noções, ideia proposta pelo filósofo Francis Bacon no século XVI, e nossas pré-concepções, de forma que o objeto não sofresse nenhuma interferência da subjetividade do pesquisador. Esse método foi a base do positivismo e surge inspirado nos métodos das ciências naturais. Nas ciências humanas, tal método perdeu sua validade, justamente porque o objeto das humanidades não é uma coisa. O objeto das ciências humanas são os indivíduos, são as relações sociais, são os fatos históricos, a interação do homem com a natureza, as construções simbólicas, portanto, são objetos com vida, com vontades, gostos, preferências, opiniões, etc. Do mesmo modo, para o pesquisador não há a possibilidade de uma neutralidade como preconiza o positivismo. Neutralidade significaria desprezar a subjetividade do pesquisador e do objeto. Em ciências sociais, buscamos a objetividade. Assim, objetivamos nossa subjetividade. Transformamos a subjetividade buscando o que há de social nas relações naturalizadas pela sociedade e explicando como os fenômenos sociais acontecem. Durkheim percebe a educação como um fato social, assim sendo a educação um objeto sociológico. Ele a estuda e publica o livro Educação em Sociologia em 1922. Nesta obra, encontramos um primeiro esforço na definição de educação. O autor vai demonstrar que a educação varia no tempo e em cada sociedade, mas verifica também em todas as sociedades a educação cumpre uma função social. Como exemplo, ele afirma que nas cidades gregas e latinas a educação
preparava o indivíduo a subordinar-se cegamente à coletividade e a se tornar joguete da sociedade. Hoje ela se esforça por torná-lo uma personalidade autônoma. O sistema de educação é múltiplo, pois existem diversos tipos de educação, de sociedade, e esta varia conforme classes sociais e regiões. O caráter positivista de buscar o ordenamento da sociedade se impõe na função de que a educação deve ter em uma sociedade. Para o positivismo, a educação deve ter em uma sociedade. Ele afirma que é necessário entender que cada época apresenta um tipo de educação e que devemos ser frutos de nossa época. Contrariar os preceitos educacionais, adotando princípios arcaicos ou muito avançados, nos levaria a uma inaptidão à vida normal. Portanto, se é possível compreender um modelo de educação se considerarmos sua historicidade, nesse sentido, a localizamos no tempo e no espaço, de modo que temos de considerar também a ideia de uma herança cultural na educação. Herança cultural entendida como a transmissão de saberes e práticas de um povo às suas crianças. Cada sociedade forma um ideal de homem, ou tem essa pretensão, e esse ideal é o centro da educação. A educação fixa as obrigações, as práticas para a convivência harmônica e busca homogeneizar um grupo social, impondo padrões de comportamento. A partir disso, Durkheim elabora sua definição de educação, que permanece uma definição clássica. A educação é a ação exercida pelas gerações adultas, sobre as quais ainda não estão maduras para a vida social. Tem por objeto suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais dela exigidos tanto pela sociedade política em seu conjunto quanto pelo meio especial ao qual ela está particularmente destinada. Enquanto sujeitos, somos constituídos por dois seres, o individual e o social. A educação se encarrega de formar o social. Ela cria no homem um ser novo. Assim, a ideia de dom é totalmente superada pela educação, assim como as qualidades da inteligência. Se forma um novo ser, forma também seus valores e crenças, sua visão de mundo, a partir de uma determinada sociedade em um determinado momento histórico. É a sociedade como efeito que nos retira de nós mesmos, que nos obriga a ter em conta interesses além dos nossos. É ela que nos ensina a dominar nossas paixões, nossos interesses, a regrá-los, a nos incomodar, a nos privar, a nos sacrificar, a subordinar nossos fins pessoais a fins mais elevados. Dessa maneira, podemos entender que o homem é o fruto da sociedade. Se dele tiramos todas essas ações que se impõem, teríamos um animal. Os saberes produzidos por uma geração serão relegados à próxima, e ainda que estes saberes possam se alterar ao longo do tempo. Há grande chance de termos acesso aos detalhes, registrados em livros, ferramentas e utensílios diversos. Acabou a nossa aula. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.